Prepara o seu pano porque hoje, nós vamos passar aqui vários panos para a gramática normativa porque até ela já errou na sua própria regra. Então fica aqui nesse vídeo para eu te explicar o que a gramática normativa acabou errando com relação à própria regra, chutou o balde, foi buscar e lá no novo acordo ortográfico teve que mudar porque aquilo que ela tinha colocado estava errado, tá? Então fica aqui nesse vídeo para você entender que regra foi essa e aprender um pouco mais aí sobre a acentuação com relação aos hiatos tônicos, tá? Então, bora lá! Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí de acentuação gráfica, mais especificamente aí de uma regra aí meio torta que a gramática normativa acabou colocando, teve que mudar e você vai entender um pouco mais aqui nesse vídeo. Eu também vou falar o seguinte, algumas pegadinhas com relação à acentuação gráfica, tá? Então tem que ficar até o final para você entender direitinho que regra é essa que a própria gramática já errou, tá? Então aquilo, antes de mais nada, feliz 2023, muito obrigado a cada um que faz parte aqui desse canal, que faz parte aqui desse projeto, você do outro lado, seguidor ou seguidora, você que contribui aí com o meu trabalho, muito obrigado, eu sou muito feliz com vocês e eu espero aí pra vocês do outro lado que esse ano de 2023, esse ano aí que tá chegando, esse ano de 2023 seja maravilhoso, tá? Com muitas realizações, paz, saúde, prosperidade e muito trabalho, tá? Mas é aquilo, trabalho com respiração para ficar tudo em paz na sua vida, fechado? Então, sem mais delongas, sem mais apresentações, bora pro quadro para você entender direitinho que regra foi essa que a gramática errou e aprender um pouco mais aí para não cair em pegadinha, tá? Para não errar mais aí a regra de acentuação, uma regra especial dos hiatos tônicos, tá? Bora lá pro quadro. No quadro aí para vocês, nós temos aí a acentuação, regra dos hiatos tônicos, tá? A primeira coisa que você precisa saber para começar a entender o que deu de errado na própria gramática é o seguinte, o hiato é quando nós temos, isso aqui é fundamental para você lembrar, o hiato aí é quando nós temos a separação de duas vogais. Então pensa nisso, hiato é quando eu separo aí, hiato é quando eu separo aí duas vogais, tá? Quando eu falo hiato tônico, tônico significa força, tá? Então é um hiato forte, é aquele que você pronuncia de maneira, forte, tudo bem? Pensa nisso, hiato aí é a separação de duas vogais. E quando a gente está falando de acentuação das regras especiais, nós temos que ficar atento às regras do I e U sendo hiato, ou seja, quando esse I e esse U for separado aí de outra vogal, a gente vai acentuar. Mas tem observações pelo caminho e foi isso que a própria gramática errou e não percebeu. E eu vou te falar qual é a palavrinha aí que ela escorregou e teve que mudar depois. Começando aqui com a primeira palavra, raiz. Será que você vai acentuar a raiz? E aí? Quando eu falo raiz, a primeira dica que eu dou para você do outro lado, para entender a acentuação, é separar silabicamente aquela palavra. Então, quando a gente vai separar a raiz, ela fica assim, raiz, tá? A gente encontra aqui o I e o Z junto na mesma sílaba. Mas pensa comigo, a gente acaba de encontrar aqui, uma vogal, o A, e também o I é uma vogal, ou seja, esse I, ele é um hiato, né? Ou seja, esse I é um hiato porque está separado aí de outra vogal. O hiato é a separação de duas vogais. Só que no caso, a gente não vai aí acentuar raiz, você acentuou, muito cuidado, porque esse I, ele é seguido de Z. Então fica aí a primeira observação. Se esse I ou esse U for seguido de Z ali, seguido não, né? Tiver na mesma sílaba ali, o Z, ele não vai ser acentuado. Muita gente aí acaba confundindo essa regra e acaba também colocando acento aí no I na palavra raiz, tá? Muito cuidado. Agora eu quero saber se você vai acentuar a palavra raízes. A primeira coisa que a gente faz é separar então silabicamente. Então eu vou colocar aqui, ra e zes. Olha que interessante. Neste caso aqui,
o Z está em outra sílaba. Você consegue observar isso aqui. E o que eu estou observando? Nesse caso aqui da palavra raízes, o I está sozinho na sílaba, formando aí, é claro, o hiato, não é mesmo? Então, nesse caso, na palavrinha raízes, a gente vai sim acentuar. Muito cuidado para você não confundir raiz e raízes e acabar acentuando a palavrinha errada, tá? Você entendeu que se esse I estiver formando hiato, mas tiver do lado dele um Z, você não vai acentuar, tá? E também, pensando nisso, a gente tem a nossa terceira palavrinha e eu quero saber, você acentuaria ou não? Se não acentuaria a terceira palavra, por quê? A terceira palavrinha tem a ver com rainha, rimou, tá? O que a gente faz? Separa isso aqui silabicamente. Então eu coloco rainha. Lembrando uma coisa muito importante, gente, que o A vai ser sempre vogal. Outra dica é que para cada sílaba, preste atenção nisso, para cada sílaba eu tenho apenas uma vogal. Então quantas vogais tem na palavra rainha? Ó, 1, 2, 3, porque eu tenho 3 sílabas, tá? Isso tem a ver também com a relação dos sons vocálicos, por exemplo, ditongo, tritongo e o hiato que a gente está estudando aqui. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição uma aula em que eu explico melhor o ditongo, o tritongo e o hiato. Você tem que lembrar disso, você tem que saber isso para você aprender melhor aí a matéria de acentuação, tá? Então, tá aqui tudo na descrição para vocês. Quando a gente fala aí a palavrinha rainha, o que a gente está observando? Vamos lá, professor, de acordo com tudo que você explicou. Nesse caso, o I está sozinho, tá? Então, tá formando um hiato, porque está separado aí da vogal A. Então, uma vogal, 2 vogais separadas, hiato. Então, será que eu deveria acentuar? É claro que não. Então, talvez seja mais fácil para você. Outra observação com relação a esse I é que ele não pode estar seguido aí de NH. Então, por isso que na palavra rainha, apesar de termos aqui um hiato, tá? O I formando hiato, a gente não vai acentuar porque logo em seguida nós temos o NH. Então, isso aqui também, dentro dessa regrinha, é uma exceção. Então, rainha ficou bem fácil, você não acentua e você também entendeu o porquê de não acentuar essa palavra. Aproveite e se inscreva no canal. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Lembre-se, galera, de apoiar todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Esse nosso canto aqui é um canto de muito amor, muito trabalho, muito estudo. E se você de alguma forma minimamente aprende com esse canal, você pode se inscrever, você pode comentar, você pode divulgar esse canal e me seguir também lá nas redes sociais. Prof. Gui Furtado, tá lá no Instagram, Prof. Gui Furtado, fechado? Lembrando sempre que aqui, quer se aprofundar ainda mais na aula de acentuação, ou melhor, fazer exercícios de concurso sobre acentuação, tem tudo aqui na descrição para vocês. Então assista esse vídeo, logo em seguida vai lá exercitar com questões de concurso, deixei tudo aqui na descrição para vocês. Muito obrigado pela participação. A palavrinha número 4 aí é juiz, e eu quero saber se você vai acentuar juiz ou não, tá? Olha só, a gente já sabe que a gente vai separar essa palavra aqui em sílaba, então eu tenho aí juiz. E mais uma vez, esse Z aqui foi esquisito, tá? Vou colocar aqui de novo, juiz. E mais uma vez a gente tem o encontro, né, do Z junto com esse I formando hiato. Então a gente não vai acentuar, porque é o mesmo caso aí da palavrinha número 1, tá? Só que nesse caso a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala juízes, olha o que vai acontecer, você separando silabicamente, você vai colocar ju e zeis. Olha que interessante, a mesma coisa acontece aí nessa palavrinha. Eu quero saber, deixa aqui nos comentários se você normalmente acentua ou não acentua a palavra juiz, tá? E raiz também. Lembra que eu falei no início do vídeo aqui, por exemplo, do erro que a gramática cometeu com relação à própria acentuação? É essa palavrinha de número 6 e eu vou te explicar qual foi o erro e por que graças a Deus nós tivemos o acordo ortográfico e mudamos essa regra, tá? Olha só. A regra básica do hiato é o seguinte: o U ou o I formando hiato, pegou? O I ou U formando hiato, a gente vai acentuar.
Então, pensando nessa regra básica, a gente tem o que a gente chama de falso hiato, tá? Por favor, repita comigo, falso hiato. Olha só o que acontece na palavrinha número 6. Para a gente entender, na verdade, o que aconteceu, a gente vai ter que separar aqui silabicamente. Então a gente vai colocar assim, ó, feiura. Lá no passado, essa palavrinha era acentuada, feiura, porque a própria gramática entendia que esse U aqui era um hiato, mas ele não é, e eu vou te explicar por que ele não é. O que acontece é que o hiato é a separação de duas vogais, tá? Quando a gente está falando feiura, o que a gente vai encontrar é isso aqui, tá? Vou até colocar aqui mais para vocês entenderem. O que acontece é que é o seguinte, quando eu falo fei, esse fei que tá aqui é o seguinte, tá? É isso aqui. Nessa questão aqui da palavra feiura, nesse ditongo, o que vai acontecer aqui? O fei é um ditongo porque eu tenho dois sons vocálicos. Aqui nesse caso, gente, o E vai ser a minha vogal e o meu I vai ser a minha semivogal. A gente não tem duas vogais na mesma sílaba. Então, o E vai ser a vogal e o I, porque eu pronuncio de maneira um pouco menos ali com força, tá? Vai ser a minha semivogal. Então, quando a gente olha a palavra feiura, o que a gente tem, ó, vou até colocar aqui para vocês, é o seguinte: vogal, esse I é semivogal e esse U aqui é uma vogal. Então observem que esse U aqui, na verdade, não está formando hiato. Viu como é que é uma pegadinha para você? Esse U não está formando um hiato, porque antes dele eu não tenho uma vogal, e sim uma semivogal. Então por isso aí que a gramática deu uma escorregada e pensou, meu Deus, lá atrás eu falava do hiato, o I formando hiato, mas o hiato é a separação de vogal. Aqui no caso que eu estou separando é uma semivogal de uma vogal, tá? Então por isso que aí, de acordo com o novo acordo ortográfico, o que aconteceu? Tivemos que dar uma mexida nessa regra, porque a própria gramática deu mole, tá? E aí a gente tem também, para você entender ainda melhor, a palavrinha, por exemplo, bocaiúva. Olha que interessante, vamos separar aqui silabicamente quando a gente fala, ó, cai, mais uma vez, ó, vá. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, o A aqui é sempre vogal. Se o A é vogal, vou colocar aqui para vocês, o A é vogal, esse I aqui é uma semivogal. Logo em seguida, eu tenho esse U. Esse U, gente, eu não vou acentuar, porque antes dele eu tenho uma semivogal e não uma vogal, tá? Então muito cuidado, esse U aqui e esse U aqui são falsos hiatos, tá? Muito cuidado com isso tudo. Então aqui nesse caso a gente não vai acentuar bocaiúva porque esse U não está formando um hiato, porque o hiato, você já aprendeu, já repeti 10 mil vezes aqui, é a separação aí de duas vogais, tá? Deu para entender isso? Então vamos analisar a número 8 para saber se você cai na pegadinha ou não. A próxima palavrinha que eu trago para vocês é a seguinte, Piauí, tá? Vamos entender se ela acentua ou se não acentua. Olha só o que acontece aqui. Quando eu tô falando Piauí, a gente tem uma outra observação que você tem que tomar cuidado, que é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, é claro, separar aqui silabicamente, tá? Lembrando, para cada sílaba eu tenho apenas uma vogal, tá? Então eu coloquei aqui, ó, pi, depois eu venho ao, a gente já sabe aqui que esse A é vogal, tá? E depois a gente tem o I para fechar aqui. Nesse caso, nesse encontro aqui do meio do A e do U, a gente sabe o seguinte, o A é minha vogal, então ficou fácil, e o U é minha semivogal, tá? Então, se eu for pensar mais assim, dentro da própria regra, esse I aqui eu vou ter que tomar cuidado. Eu não acentuaria porque ele não é o I formando um hiato. Mas a gente tem que tomar cuidado aí com essa outra observaçãozinha. Se eu tiver aqui uma oxítona, nesse caso aqui ele é uma oxítona, e essa oxítona ela é seguida aqui de um ditongo aqui decrescente, ou seja, do maior som para o menor.
decrescente, ó, do maior para o menor, tá? Maior para o menor, tá certo, decrescente. Se esse I é uma oxítona, porque aqui a última sílaba, né, é a mais forte, então pensa comigo isso, é uma oxítona porque a última é mais forte. Se esse I for uma oxítona e for seguido aí de um ditongo, tá, decrescente, a gente vai acentuar. É uma observaçãozinha bem interessante para você olhar a palavra Piauí e pensar, gente, realmente não tinha pensado nisso. É uma oxítona seguida aí de um ditongo decrescente. Não sei se você pensou, né? Acho que não. Mas isso aqui tem a ver com língua portuguesa, tá? Muito bem. A próxima palavrinha aí é Guaíra, tá? Bom, Guaíra é um município do estado do Paraná. Se você não sabia, eu também não, tive que dar um Google. Tem que fazer isso de vez em quando, tá? Meu forte na geografia. Mas será que a gente vai acentuar Guaíra? O que está acontecendo com essa palavra? A gente vem então aqui, ó, Guá, vamos colocar aqui, ó, Guá. Depois vem o I e depois vem o Urá, tá? A gente já sabe que esse A é vogal e esse U é semivogal, porque o A sempre é vogal. Nesse caso, esse I vai ser acentuado porque ele está formando hiato, porque antes dele eu tenho aí uma vogal e depois outra vogal. Esse I formou um hiato, tá sozinho na sílaba, então tá tudo certo. E depois a gente tem Urá, que Urá é Urá mesmo, a sílaba Ará. Tá? Então aqui no Guaíra esse I vai ser acentuado porque é um I formando hiato e está ali sozinho na sílaba, tá? Deu pra ver aí que a própria gramática pode errar com relação a determinadas regras de acentuação, como no caso de feiura e também bocaiúva. Você viu isso aqui e entendeu por que a gramática errou? Porque ela achava que esse U ali era um hiato, mas era um falso hiato, tá? Você aprendeu também aí algumas observações com relação ao I ou U formando hiato e percebeu também que tem que assistir os vídeos aqui na descrição com relação a ditongo, tritongo e hiato e também fazer outras questões de concurso que tá tudo aqui na descrição para vocês, tá? Vou ficando por aqui, um feliz 2023, que a gente volte o ano que vem mais forte, com muito conteúdo e que vocês aí continuem apoiando esse meu trabalho, tá bom? Fico muito feliz de verdade do fundo do meu coração. Então é aquilo, feliz 2023 para vocês, um beijo e até a próxima.